amiguinho, vamos falar o nosso versículo que nós estamos aprendendo? Então, quando eu contar até 3, tá? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra. João 3,16. Lindo, né, crianças? Uma boa aula para vocês, tá? Um beijo. Mua! E a história de hoje está no livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 até o 10. Na aula passada, nós aprendemos que Jesus foi crucificado e morto. Depois disso, colocaram o corpo de Jesus dentro de um túmulo. Mas naquela época, os túmulos eram cavernas, também chamadas de sepulcros. Então, colocaram o corpo de Jesus dentro dessa caverna, desse túmulo, e colocaram uma pedra, nossa, crianças, muito pesada, para fechar a entrada desse túmulo. E além do mais, colocaram também 2 guardas, que os fariseus pediram para que esses guardas ficassem lá, guardando a entrada do túmulo para que ninguém entrasse no túmulo. Jesus morreu numa sexta-feira. Aí, no domingo de manhã, bem cedinho, Deus fez acontecer um terremoto. E neste terremoto, um anjo do céu desceu. E quando esse anjo desceu, com seu poder, ele removeu a pedra que fechava e que selava a entrada do túmulo. Quando os guardas viram aquele acontecimento, eles ficaram com muito medo e saíram correndo. Socorro! Mais tarde, naquele mesmo dia, 2 mulheres que eram amigas de Jesus e acompanharam Jesus no seu ministério estavam indo até o túmulo e elas conversavam entre si. Nossa, amiga, nós precisamos colocar perfume no corpo de Jesus porque nem deixaram a gente chegar perto, né, para cuidar do corpo dele. Naquela época, crianças, era um costume as pessoas colocarem perfume nos corpos antes de sepultar. Mas, como elas não tiveram oportunidade, então elas queriam fazer essa tradição também com Jesus. E no caminho até o túmulo, elas estavam conversando. Nossa, mas quando a gente chegar lá, quem vai remover aquela pedra? Deve ser muito pesada. E quando elas estavam chegando bem pertinho do túmulo, elas notaram que a pedra estava removida. E elas disseram, o corpo de Jesus não está lá dentro. Será que alguém roubou o corpo? E aí elas viram 2 anjos. E esses 2 anjos, crianças, tinham roupas resplandecentes. A Bíblia diz que eles tinham roupas resplandecentes. E eles disseram a elas, vocês estão buscando Jesus entre os mortos? Não, ele está vivo. Lembre-se do que Jesus ensinou para vocês, que ele ressuscitaria no 3º dia. Ele está vivo. Vá contar a novidade para os seus amigos. Rápido! E elas saíram correndo, muito felizes. Vamos contar para os discípulos. Saíram correndo muito alegres. Então, quando elas chegaram aonde os discípulos estavam, elas disseram, nós fomos lá visitar, nós fomos lá para colocar perfume no corpo de Jesus e o corpo não estava lá. 2 anjos apareceram e disseram que ele está vivo. Aconteceu o que ele disse, ele ressuscitou, gente. Mas os discípulos estavam tão tristes com a morte de Jesus, eles estavam tão chateados que eles não acreditaram. Vocês estão loucas. Alguém deve ter roubado o corpo de Jesus. Ele não ressuscitou. Sim, ele ressuscitou. Então eles ficaram pensando naquilo que elas disseram. E Pedro e João resolveram ir até o túmulo para ver se era verdade o que elas estavam dizendo. Vamos até o túmulo ver? Vamos. E quando eles chegaram lá,
eles viram que o túmulo estava vazio, que Jesus não estava morto, mas que havia ressuscitado como ele prometeu. E aí eles disseram: oba, que alegria, Jesus está vivo! E o que nós podemos aprender com essa história? Em primeiro lugar, nós aprendemos que Jesus foi muito mais poderoso que a morte, porque ele ressuscitou e hoje está vivo. Ele venceu a morte e o pecado. Mas, tia, por que será que os discípulos não acreditaram nas mulheres quando elas disseram que Jesus estava vivo? Jesus já tinha dito para eles: olha, eu vou morrer, vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas por que, se Jesus tinha dito, por que eles não acreditaram? Sabe por quê? Porque eles estavam tristes. Na aula passada, lembra que Jesus foi crucificado? E eles viram Jesus sendo crucificado. Eles viram Jesus sendo maltratado, viram Jesus machucado, depois eles viram Jesus morto. Aquele que eles seguiram, aquele que eles viram fazer milagres. E aí eles ficaram tão tristes, que eles perderam a esperança. Perder a esperança é deixar de acreditar. E eles deixaram de acreditar no que Jesus tinha dito para eles, que ele ressuscitaria. E isso é uma lição para nós também. Sabe por quê? Porque nós, quando nós estamos tristes, quando nós vemos situações difíceis acontecendo, a gente também perde a esperança e a gente também esquece tudo que Jesus falou. A gente esquece tudo que está escrito na Bíblia. Mas se tem uma verdade que é verdadeira e ela não falha, é que Jesus está vivo. E Jesus nunca mentiu. Deus jamais mentiu. Tudo que Jesus disse aconteceu, e o que ainda não aconteceu vai acontecer, porque Jesus não é capaz de mentir. E nós temos que nos lembrar que Jesus está vivo e Ele está conosco. E hoje, por causa desse sacrifício que Ele fez, nós temos acesso a Deus. E esse acesso a Deus nós podemos orar, que Deus vai ouvir as nossas orações. E como nós somos falhos, nós temos que pedir para Deus nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós temos que orar, buscar a presença do Senhor. Temos que ver as histórias, ler a Bíblia, ter momentos de oração. Nós não podemos deixar o nosso coração se esfriar. Nós temos que colocar sempre Jesus no nosso coração. E aí, quando os discípulos foram lá e viram que o túmulo estava vazio e que Jesus realmente cumpriu com a sua promessa. Nossa, Jesus cumpriu com a promessa, Ele está vivo! Eles ficaram muito felizes, muito felizes. E o que vai acontecer depois nessa história, vocês vão aprender na próxima aula. Então, continuem acompanhando, que vocês tenham uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau. Nossa, amiguinho, que história maravilhosa, né? Jesus está vivo, crianças. Isso é muito maravilhoso. Nós nunca podemos jamais duvidar de Jesus, porque Ele pode todas as coisas e está sempre conosco. Ai, vamos agradecer a Deus por Jesus? Orando. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque Jesus está vivo e está sempre ao nosso lado e nos ajuda a vencer as tentações. Nos dá força, Senhor, todos os dias. Abençoa todas essas crianças e os adultos que estão assistindo também.
Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço.